Fala, tudo bem? Pronto para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre ferramentas operacionais. A gente viu toda a parte básica e agora a gente vai se aprofundar cada vez mais. Então vamos lá. Vamos lá. Ferramentas operacionais. Por que usar indicadores? Indicadores servem para três funções. Para se alertar a estudar a ação dos preços mais de perto, ou seja, focar no preço, é como se fosse um indicador, é como se fosse um microscópio. Você ainda enxerga de mais perto o preço. Para nos alertar, número 2, para confirmar outras ferramentas de análise técnica como padrões gráficos. As ferramentas podem nos ajudar no rompimento de um triângulo, de um retângulo, algum indicador de momentum. Ele serve para nos auxiliar, só isso. Para prever a direção futura dos preços. Prever, mas isso daqui é por isso que está em terceiro, é a última coisa. Ele te dá um viés. Dica para o uso do indicador. Indicadores indicam. Isso pode parecer simples. Às vezes os indicadores ignoram a ação dos preços de um título e se concentram apenas em um indicador. Entendeu? Aqui, ó, muitas vezes os investidores ignoram o preço. Como assim ignorar o preço? Não dá importância para ele, mas é o preço que faz o movimento do indicador acontecer, tá bom? Ou seja, sempre preste atenção no preço. Concentram-se apenas em um indicador, o qual filtra a ação dos preços com fórmulas. Contudo, as informações são derivadas e são apenas o reflexo da ação do preço, ou seja, para que haja um indicador, tem que ter o movimento do preço. Qualquer avaliação de um indicador deve ser tomada com o preço da ação em mente. O que indica está dizendo sobre o preço do ativo. A ação dos preços está ficando mais forte ou mais fraca? Essas perguntas você tem que ir fazendo para você. O que o indicador está dizendo sobre o preço? Referente ao preço, tá bom? Mais forte, mais fraco. Para isso que nós utilizamos indicadores. Principais sinais de indicador. Indicadores e osciladores fornecem sinais de compra ou de venda de três maneiras principais. Por meio de cruzamento de médias móveis, ou com uma linha de centro. Por meio de divergência, qual a tendência de indicadores vai para uma direção e a tendência dos preços para outra, indicando que a direção da tendência dos preços está enfraquecendo, ou seja, o preço está subindo e o indicador está caindo. Isso nós chamamos de divergência. Como assim, Michael, divergência? Vou dar um simples exemplo aqui. Estou pegando minha ferramentinha. Ó, vou fazer um desenho aqui, ilustrativo. Que nem aqui a gente tem o preço subindo. Outra cor. Nós temos um preço subindo. O preço está subindo aqui. Só que nós temos um indicador aqui, ó. Que quando o preço sobe, ele fica lá em cima. E ele fica fazendo isso, oscilando dentro de um range. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Percebam que o preço aqui está subindo e o indicador nessa região, ó, está caindo. Isso significa uma divergência de baixa, quando o preço sobe e o indicador cai. Tá bom? Vamos lá. Por meio de divergência, quando a tendência do indicador vai para uma direção
e a tendência do preço para outra, indicando que a direção da tendência dos preços está enfraquecendo, divergências, por meio de nível extremo de sobrecompra ou sobrevenda. Eu vou mostrar tudo isso, tá, nos indicadores. Eles não nos fornecem informações adicionais extremamente úteis. Eles nos fornecem informações adicionais extremamente úteis, apresentando melhores resultados quando utilizado em conjunções ao movimento dos preços, padrões gráficos e outros indicadores. Ou seja, sempre deem ouvidos para esse cara aqui, ó. Sempre leve em consideração isso, o movimento dos preços, tá bom? Observações. Indicadores falham. Vamos lá, aqui eu vou estar falando sobre o Prior Quote, ou linha d'água. Como interpretar ela? Para ajudar a identificação de uma tendência do intraday, isso daqui é mais para quem vai voltar, para quem vai querer fazer day trade, uma ferramenta usada no intraday, em ações, no índice futuro, Ibovespa ou em dólar, tanto faz. A linha d'água é a última cotação do dia anterior, ou seja, onde o preço fechou o dia anterior, entendeu? Conhecida como cotação de fechamento do dia anterior. A linha d'água representa no gráfico a cotação de fechamento do dia anterior. Essa é uma importante região de suporte ou de resistência dos preços para negociações intraday, que é de day trade. Sempre quando eu falar intraday, é day trade. O preço abrindo abaixo do fechamento do dia anterior da linha d'água está funcionando como uma resistência. Ou seja, essa é uma região de vendas, uma concentração de vendedores. Se esse ponto for ultrapassado, é um provável dia de alta. E se for respeitado, ou seja, chegou neste ponto, mas não conseguiu passar, é um provável que seja um dia de baixa. Aqui, ó. Essa daqui é o PC, ó. Linha de fechamento. Vou mostrar no meu gráfico. O gráfico que eu opero, eu já falei para vocês, eu uso o Profit Chart Pro. É a melhor ferramenta para operação aqui no Brasil. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu venho aqui, clico direito o mouse, inserir indicador, eu digito P. Ó, Prior Quote. Aí eu insiro, foi. Aqui, ó. Aqui é o dia de hoje. O mercado abriu aqui, ó. O mercado abriu aqui, correto? E o fechamento da semana passada de sexta-feira, hoje é uma segunda-feira, foi aqui, ó, nessa região, essa linha branca, tá vendo? Aqui em cima. Aqui foi o fechamento. Ou seja, abriu com gap de baixa. Então quem está dominando essa região é os... Responde aí. É os vendedores. Tá bom? Então ele serve para isso, cara. Só isso, mais nada. Vamos lá. Ó, fechou aqui no dia anterior, aí abriu acima, corrigiu e puxou para cima. Que os comprados venceram essa batalha. Aqui um outro exemplo, onde de uma forte alta. O preço fechou aqui, abriu com gap de alta e só foi para cima. Tá bom? Então, para isso que serve o Prior Quote. Sem muito segredo, não tem muito... Nossa,
É isso, ele serve só para mostrar o dia de fechamento. E esse dia de fechamento vai nos passar se a tendência vai ser de alta ou vai ser de baixa, tá bom? A linha d'água está fazendo um papel de suporte. Aqui estou explicando a figura anterior. Aqui, ó, essa região de suporte. Tá vendo? Onde o preço bate, cai, bate, cai, bate, cai. Não conseguiu ultrapassar. Então ele está sendo uma resistência. Quando é em cima é uma resistência, embaixo é um suporte. Novamente, ó, essa linha amarela, o preço rompe, teve movimento ascendente, movimento de alta, e sempre quando o preço fica acima do prior quote, vai ser um dia de alta, tá bom? Indicadores atrasados ou seguidores de tendência, que é as médias móveis, isso aqui a gente usa muito. Elas não preveem a direção dos preços, mas sim definem a direção atual com um certo atraso. Vocês vão entender o porquê do atraso. As médias móveis são atrasadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, elas ajudam a suavizar o preço e filtrar ruído. Os dois mais populares tipos de médias são média simples, que é a chamada média aritmética, e a média móvel exponencial, porque podem ser utilizadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis dinâmicos de suporte e resistência. Como nós vimos, aqui são os cálculos das médias simples e da exponencial. Aqui agora a gente vai plotar aqui no nosso gráfico, eu vou plotar para vocês verem, vocês plotem no de vocês, mas a gente, caso você não consiga no nosso aulão, a gente plota junto, tá bom? Vou colocar uma média de 8 exponencial, uma de 17 simples e uma de 200. E o que quer dizer uma média exponencial e uma simples? A simples é aquele cálculo simples, onde você tem, eu vou colocar com 3, tá? Você tem tipo 5 mais 5 mais 5, aí você divide por 3 e vai te dar um valor, tá bom? Ou seja, isso daqui é uma média desses 3 números, ok? Exponencial já fica um pouquinho mais complicado, mas tudo o software faz pra gente. Ó, vou plotar uma média de 8 exponencial, que é a curta. Média móvel de 8. Então, como que é calculado essa média móvel de 8? Ela conta as 8 barras para trás. Calma que eu vou mostrar. Vou colocar exponencial. Pronto, essa verde. Como que funciona? Tá vendo que está sendo feita essa barra? Então, ela vai contar aqui, ó. Calma aí, pegar verdinho. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela faz o cálculo desses 8 preços de fechamento, divide e vai dar o preço. Ó, pode ver, o preço atual estava no 18,91 e a média estava em 18,89, tá bom? Ou seja, ela vai pegar o preço e dividir por 8, tá bom? Sempre o fechamento da barra. Pode ver, ó, aqui teve fechamentos que fechou abaixo, fechamentos que fechou acima, tá bom? Uma média de 8, uma média de 17,
aritmética. Também já vou plotar de 200. Pronto. Vou trocar a cor para ficar de fácil visualização. Tá bom. Ó, reparem que a média 8 é a média rápida. Por que rápida? Ela é uma média de 8 períodos. Comparado que a de 17, ela é uma média curta. É uma média mais lenta, tá bom? E funciona da mesma forma. Ela vai pegar os 17 fechamentos passados, vai contar 17 barras e vai fazer a divisão. E essa divisão vai dar o valor que ela está aqui, ó, 1887. E por isso que é uma média móvel. E para que serve a média, galera? Para que serve a média? Elas nos servem para indicar o preço, para onde que ele está indo, se ele está subindo, se ele está caindo. Eu vou por aqui, deixa eu ver, eu preciso achar uma ação que esteja subindo no dia de hoje. Deixa eu ver se vai subir, se vai estar subindo. Aqui, ó, olha que bacana. Ela serve, ó, aqui a gente vê que o mercado estava caindo, fazendo topos e fundos descendentes, correto? Ó, estava caindo. Correto? E a média, repare que a média sempre estava apontando para baixo. E quando a gente vê uma média apontada para baixo, a gente vê que o preço está caindo, então a gente vai pensar só em venda. Da mesma forma aqui, ó, olha aqui essa média rápida, para onde que está apontada? Para onde? Responde aí. Olha aqui a mais longa, para cima. Ou seja, dentro de um contexto desse, a gente só vai pensar em compra, tá bom? E a média de 200, que é uma longuíssima, está apontada para baixo, que é uma tendência, como que eu vejo? Se a gente colocar em um gráfico de 60 minutos, a média de 17 vai ser aproximadamente essa de 25. Ó, olha que bacana. Para baixo, ó, tá no 25,79. Vou colocar nos 5 minutos. Lá estava no 25,79, é de 17. Aqui está no 25,98. É para dar uma base para gente. Aqui tem um prior quote, ó, que a gente colocou. Tá bom? Ou seja, então a média serve para isso, para nos dar a direção. E também serve para a gente poder fazer a entrada nas operações. Pode ver, ó, aqui o preço cortou a média para cima, corrigiu até a média. E aqui a gente procura para fazer o nosso melhor ponto de entrada. Como que eu faria essa entrada? Ó, eu vendo que o preço puxou, corrigiu, tá? Corrigiu. O preço veio, superou essa, eu colocaria uma ordem de compra aqui, penduraria uma ordem de compra. Assim que o preço passar, aí eu entraria comprado, com o meu stop aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Lotadas médias. Agora vamos falar sobre um outro tipo de média, que é eu falo que é uma média dos grandes players, porque ela é uma VWAP. É uma média ponderada pelo volume, entendeu? Ou seja, ela faz o cálculo do volume negociado. Só serve isso para mostrar como que está a posição dos players, tá bom? Mas vamos lá. Esse cálculo aqui é muito mais complexo, tá? Ó, VWAP. Volume Weighted Average Price, do inglês preço médio ponderado pelo volume. É uma média de desempenho usada em mercados de capitais que mede o preço médio de um determinado ativo financeiro dentro do período de tempo, ponderando pelo volume negociado. Além de ser um benchmark de execução de grandes lotes usados
por players. Para avaliar seus retornos, a VWAP é usado ainda como uma métrica para robôs de investimento. É onde os players costumam fazer seu preço médio, muito usada nos gráficos intraday, nos de minuto, para quem vai operar day trade. Aqui está o cálculo da VWAP. Aqui a VWAP, essa daqui, ó, essa amarelinha, ela sempre vai ficar distante. Eu vou plotar no outro gráfico, tá? Para você ver. Vamos lá, vou plotar. Deixa eu voltar aqui, estava o Gol 4. Eu já aproveito e mostro para você. Eu vou excluir isso daqui. Geralmente eu não uso nesse gráfico limpo. É mais para usar aqui para vocês na nossa aula, esse gráfico. VWAP. Inserir o indicador. Pronto. Ó, vejam que está no 1901. Correto? 1901. Aí aqui, ó, eu venho nessa ferramenta que é do Times in Trader. É o Times in Traders. Aí eu vejo, olha aqui, ó, o preço médio da galera. Ó, aqui, quem está comprado, o preço médio está no 19, 19,02. Vendidos, 19,01, 18,91. Aqui, 19,03. Então, esse é o preço médio da galera, entendeu? Que acaba coincidindo com a VWAP. Então, para isso que eu uso aqui no Day Trade, tá? Então, vamos lá. Esta é uma média móvel muito importante, onde grandes fundos de investimentos, bancos nacionais e internacionais, grandes traders estão olhando e operando ela. É uma área de muita briga, onde ótimas oportunidades para operarmos. Ela diz a direção do mercado. Nunca opere contra a VWAP. Os grandes players montam posições pela VWAP. Vamos lá, eu vou explicar aqui. Vou achar aqui um exemplo. Ó, aqui já no dia de hoje. No dia de hoje, aqui ó, o preço caiu, corrigiu até próximo da VWAP. Olha aqui,